especialmente essa doutrina tão importante, que o Senhor nos abençoe. Deus abençoe a vida do pastor João Ricardo, onde ele estará compartilhando, ó Deus, esse conteúdo tão importante para o crescimento espiritual, ó Deus, diante do Senhor. Portanto, pedimos ao Senhor que nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, gente. Para mim é um prazer enorme estar com vocês, tá bom? Deus abençoe vocês, tendo a graça sobre a vida de cada um de vocês. Nós vamos iniciar nossa aula de hoje. Já oramos, pedindo a graça de Deus, orientação. Meu nome é João França, sou ministro da Palavra e Sacramentos na Igreja Presbiteriana de Riachão do Jacuípe, amigo, irmão e colega do pastor Ronaldo Soares há alguns anos, né? Ele trabalhou com a gente aqui, né? Eu aprendi muito com ele durante os anos de pastorado que ele esteve aqui conosco. E aí Deus, ele conduziu ele para o presbitério central e eu continuei no presbitério Chapada Diamantina, ok? Então nós vamos caminhar juntos aí nessa aula de hoje, uma aula especial sobre um tema especial. Não é um tema fácil, é um tema difícil, desafiador para nós. Sei que vocês estudaram um pouco sobre esse assunto, de uma maneira até profunda com o pastor Ronaldo, mas ele pediu uma aula para adicionar um conhecimento a mais a vocês, para compreender melhor essa doutrina, que é uma doutrina que as pessoas, quando dizem assim, você é presbiteriano, então você crê na predestinação, você crê na eleição, né? Como se a fé presbiteriana se resumisse apenas em eleição e predestinação, tá? E não é bem isso, né? Calvino, por exemplo, quando ele escreve as Institutas, o capítulo de número 20 do livro terceiro, ele se dedica a falar mais de oração do que de predestinação, né? Uma coisa impressionante aí sobre o aspecto da doutrina, ok? Então, nós vamos trabalhar isso nessa noite. Eu vou lembrar aos irmãos que eu não tenho retorno, ou seja, eu não consigo ver quem está na sala, tá? Então, geralmente eu vou perguntar, estão entendendo? Alguma pergunta, alguma dúvida, e você vai se manifestar se você está entendendo o conteúdo, tá bom? Pastor Ronaldo, é melhor a gente deixar as perguntas para os finais ou no decorrer da aula? Pastor, eu costumo de ir dirimindo as questões, né? As questões apresentadas. Porque às vezes alguns se esquecem, né? E tiram uma dúvida, então... Então, no decorrer da aula, vocês podem fazer as perguntas, não é isso, pastor Ronaldo? Porque aí já vai dirimindo, né? Agora é bom levantar a mãozinha, né? Aí Isso, exato, isso. Para poder identificar, né? E tem uma ordemzinha, né? Isso, exato. Ok? Então, vamos lá, gente. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês terem acesso. Ok, vocês estão vendo minha tela, gente? Sim. Ok, muito bem. Então, a nossa aula de hoje, no Estranho Lar Seminário Digital Reformado, é um seminário que eu criei já recentemente, em associação com o Centro de Estudo Presbiteriano, que existe há mais de 23 anos, tá? E o Seminário Digital Reformado é um braço desse Centro de Estudos Presbiteriano, em associação com o trabalho das igrejas presbiterianas aqui na Bahia, né? Ou por onde eu geralmente passo. Nós temos aí o tema da nossa aula de hoje, eleição e predestinação dentro da catequese reformada, ok? É uma aula muito preciosa para nós, para a gente entender um pouco essa doutrina importante para nós. Esse estudo lida com o aspecto da teologia, que é conhecido como soteriologia. Nós chamamos de estudo da salvação, ou estudo sobre a salvação, né? A palavra soter, Salvador, logia, estudo, né? Estudo da salvação, ou estudo sobre a salvação. Isso quer dizer que os aspectos que envolvem esses dois termos, ou seja, soter e logia, né? Circunscrevem para nós a salvação do homem. E, embora tenha seu aspecto positivo, ou seja, a eleição que se centraliza na salvação dos pecadores, ou seja, as pessoas, geralmente, boa parte dos reformados, dos crentes reformados, dos que creem na predestinação,
boa parte deles pensam apenas em predestinação do ponto de vista do seu aspecto positivo. Mas também há, conforme nós veremos, o aspecto negativo, que nós conhecemos como reprovação, que trata do aspecto da perdição dos pecadores impenitentes, os pecadores que não se arrependeram, que não buscaram a graça do Senhor, que não têm a graça do Senhor na sua vida, e eles entram no campo que nós chamamos de reprovação. Então, esses dois assuntos, eles são assuntos muito melindrosos para nós, inclusive é uma terra santa no qual nós estamos pisando os nossos pés, e fazemos bem em tirar os nossos sapatos, as nossas sandálias, e com humildade aprender um pouco o que a palavra de Deus nos ensina sobre esse assunto, essa doutrina importantíssima para nós. Nessa aula de hoje, se pretende mostrar a distinção entre eleição e predestinação. Tá? Embora a distinção seja tênue, pequena, ela existe. Pois as pessoas acabam tomando uma pela outra. Quando eu falo de eleição, eu acabo dizendo que é predestinação. Né? Mas que tipo de predestinação? Aí você faz a distinção. Predestinação para a vida. Ok? Então, é bem interessante. Isso tem gerado uma certa confusão na mente das pessoas, porque também existe o outro lado chamado reprovação, que também é chamado de predestinação para a morte. Essa aula, ela pretende ser clara o quanto nos permite o uso dos termos no nosso vocabulário. E também depende do quanto o aluno se encontra empenhado em tentar compreender este assunto. É claro que depois dessa aula você não vai sair aqui como um magnânimo, o teólogo, a teóloga que conhece tudo de predestinação. Nem eu tenho essa pretensão, nem o pastor Ronaldo tem essa pretensão, ninguém aqui tem essa pretensão. O nosso objetivo aqui é ensiná-los para a glória de Deus, para viverem melhor como crentes, compreender melhor a graça que há no Senhor, entender de fato o que é caminhar com a piedade e caminhar com essa doutrina preciosa, que é a doutrina da eleição e da predestinação. Em primeiro lugar, vamos considerar a eleição e predestinação na história. Tá? Mas antes de entrar aqui, eu queria saber, alguma dúvida sobre o que nós ouvimos na introdução? Alguma dúvida? Até então, não. Ok, então vamos seguir aqui, tá? Então vamos observar a eleição e predestinação na história da igreja. Necessário se faz peregrinar pelos caminhos da história e buscar compreender que este assunto trata-se de uma controvérsia antiga e persistente. Conforme bem nos lembra o saudoso teólogo batista MacGregor Wright, no seu clássico livro A Soberania Banida. Eita, livro maravilhoso! Ó, você se delicia com esse livro. É um livro maravilhoso, esse livro, A Soberania Banida. Quando ele lembra que uma das questões mais persistentes diz respeito à relação entre o nosso senso de sermos livres e as nossas decisões e o fato da causação no mundo que nos rodeia. Isso é o Wright no seu livro A Soberania Banida, publicado em 98, aqui no Brasil, página 19. A velha questão é a seguinte: é destino ou liberdade? Na história da igreja, isso tem implicações interessantes, e foi alvo também de vários debates. Os cristãos pós-apostólicos, aqueles que vieram depois dos apóstolos de Cristo, os pais da igreja, fizeram declarações que estavam atreladas a uma outra linha desta temática. Ou seja, alguns estarão escrevendo textos falando, não, isso aqui é o destino, é um predestino, ou não, isso aqui é livre-arbítrio, isso aqui é liberdade. Então você vai ter esse debate, e não é debate de agora, né? Não é um debate de hoje, desse tempo, desta época, deste momento, do século XXI. É um debate antigo, é um debate que percorre a história da igreja como um todo. Isso também é um debate que está na própria filosofia, né? Quando eu dava aula de filosofia aqui na faculdade, a gente lidava também com essa questão, né? É destino ou liberdade? É muito interessante essa questão, né? Então, os pais apóstolos vão fazer essas declarações atreladas uma ou outra dessa temática, ou seja, ou é destino ou é liberdade. Comecemos com o primeiro dele, Clemente de Roma, esse personagem que vocês estão vendo aí. Em sua primeira carta,
aos Coríntios, ele faz declarações que poderíamos rotular de declarações calvinistas, pois nela ele chama os cristãos de eleitos. Ele também afirma que Deus guardará os eleitos dele e que fomos chamados em Cristo por vontade de Deus. Isso tudo está em Clemente de Roma, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios. E ao escrever desta maneira, ele permeia na sua carta declarações que nós rotularíamos hoje como declarações reformadas, calvinistas, presbiterianas, né? Ok? Um outro personagem que vai ter é o pastor de Hermas. O pastor de Hermas, nesta obra dele, o pastor de Hermas, né? Nós temos declarações que chamamos de arminianas. Ele declara que o Espírito Santo é outorgado aos que foram dignos de arrependimento. Note a expressão, foram dignos de arrependimento. É como se hoje você estivesse ouvindo um pregador moderno, arminiano, declarar isso. Olha, você crê, o Espírito Santo chamou você porque você foi digno de se arrepender. Né? Você se arrependeu. Também sugere que Deus viu que os seus corações seriam mais puros e que serviriam de todo o coração. Então, na declaração do pastor de Hermas, ele olha de uma perspectiva de que a presciência determina a escolha de Deus. Deus previu a ação pura do coração do indivíduo e agiu em favor desse indivíduo. Assim, o pastor de Hermas faz declarações bastante interessantes, como se estivesse caminhando ladeado com o arminianismo, né? Mas caminhando de acordo com o arminianismo. Alguma pergunta aqui, gente? Não, pastor. Seguindo aqui, viu? Agora nós temos dois personagens aqui cruciais nesse debate. Você vai ter um personagem chamado Pelágio e outro personagem chamado Agostinho. Pelágio, ele era um monge na igreja antiga romana, que ele surgiu no cenário para tentar refutar as ideias de um outro monge chamado Agostinho de Hipona, né? Aurelius Agostinius, né? Que é o Agostinho de Hipona. Pelágio, ele negava a ideia do pecado original e que o homem, depois da queda, pode obedecer a Deus, pois ele é neutro em relação ao bem e também em relação ao mal. Ou seja, para Pelágio, o homem é como se fosse um veículo que está parado em ponto morto, em ponto neutro. Ele só vai tomar a direção da dianteira ou da ré a partir da ignição que é dada naquele veículo e das marchas colocadas. Assim, de igual modo, para Pelágio, o homem ele nasce bom, ele é neutro para o bem ou para o mal, ele está lá isento nesse sentido. Ele nasce como alguém que, ao decorrer das suas escolhas, ele vai agir ou para o bem ou para o mal. Agostinho combateu essa concepção pelagiana de Pelágio, ele defendeu a predestinação dos santos e que o homem é pecador por natureza. Curioso é o fato, quando você pega o livro da predestinação dos santos e da predestinação, do Agostinho, e você lê pela editora romanista, a editora romanista, você lê o que Agostinho está dizendo, e a editora romanista não se equivoca, né? Mas ela lembra-se de Calvino, e vai dizer que Calvino ele foi aos extremos na declaração de Agostinho sobre esse assunto, né? Porque a igreja romanista, ela, embora seja essencialmente ligada a alguma doutrina da predestinação pelo ângulos da igreja, no caso Tomás de Aquino, a igreja romanista ela acaba tentando sufocar de alguma forma a doutrina e o conceito da predestinação apresentado pelo calvinismo, porque o calvinismo vai buscar a sua base nesse grande monge Santo Agostinho. Então, esse debate surge e vai perdurando durante muito tempo. Até aparecer na frente João Cassiano e toda a estrutura dele que ele vai trabalhar. Olha, a graça mais a participação humana, né? E é interessante isso, porque isso é o precursor do que nós vamos conhecer lá na frente como arminianismo. Ok? Alguma pergunta aqui? Não, pastor. Seguindo aqui. Chegamos à nossa segunda consideração. A doutrina da predestinação e a eleição considerada. Vamos lá. A predestinação. Consideremos aqui, neste momento, a doutrina da predestinação, pois necessário
vai compreender o que essa doutrina de fato se ensina. Primeiro, vamos definir o que é predestinação. Calvino nos oferece uma definição bastante interessante. Veja o que Calvino vai dizer. Chamamos predestinação ao eterno decreto de Deus, pelo qual ele determinou consigo mesmo aquilo que ele quis que ocorresse a cada homem. Porque não fomos criados em condições iguais. Certamente a vida eterna é preordenada para alguns e a perdição eterna para outros. Portanto, como todos foram criados para um ou para outro destes fins, falamos deles como predestinados para a vida ou para a morte. Veja, o conceito inserido em Agostinho, em Calvino aqui, é o conceito da chamada dupla predestinação. E essa dupla predestinação, ela é colocada de maneira muito clara pelo Fred Kloster, no seu livro A Doutrina da Predestinação em Calvino, publicado em 92 no Brasil, página 16. Esta obra, infelizmente, ela está fora de circulação no mercado editorial, você não consegue comprá-la. Ela foi publicada pela antiga SOCEP, né? A SOCEP deixou de existir e passou a funcionar a Z3. A Z3 hoje raramente publicaria esta obra. É possível que publique, mas raramente publicaria essa obra hoje, uma vez que a Z3, a antiga SOCEP, está enveredando por um outro caminho em relação à teologia reformada. Então, aqui é um ponto muito interessante para a gente considerar, né? Calvino, ele apresenta uma definição muito interessante sobre predestinação. Ele diz que Deus não cria todo mundo na mesma condição igual. Ele afirma que fomos criados para um ou para um outro destino, ou seja, para a vida ou para a morte, e nós chamamos isso de predestinação, para a vida ou para a morte. Pessoas há que têm medo de falar nesse termo predestinação para a vida e predestinação para a morte. Realmente usam, fulano, só existe predestinação para a vida, porque a pessoa já está condenada, então não há predestinação para o condenado. Então, essa concepção, ela é muito comum ainda no meio dito evangélico como um todo. Ok? Alguma pergunta aqui na definição? Também não. Ficou claro, né? Alguém levantou a mão. Foi eu, pastor. Não é pergunta, não. É só para reforçar aqui. Eu não sei quem chegou depois. Caso tenham dúvidas, não precisa deixar para o final. Pode levantar a mão Isso. e perguntar ao pastor. Lembrando que, assim, como vocês estão tendo primeiro contato com o pastor João, talvez algum ou outro possa ficar inibido para perguntar, mas o pastor João é pastor. Ele está acostumado a ouvir as ovelhas, a terem dúvidas, perguntar. Então, podem ficar à vontade, viu? Então, caso tenham dúvida, realmente pode perguntar que ele vai esclarecer aí melhor. Pronto, o Jonatas aí já levantou a mão. Ok, vamos lá. Pode perguntar. Isso aí quer dizer, pastor, que significa que a gente é predestinado aí para o inferno ou para o céu? As pessoas são predestinadas para o céu ou para o inferno. No caso, ele já é condenado ao céu ou ao inferno? Não. Então, para devagar. Predestinação é uma coisa, condenação é outra coisa. Nós vamos ver isso mais adiante. Ok? Não, são duas coisas distintas. Nós falamos de predestinação. Alguém é predestinado para a vida e outro é predestinado para a morte. O estado de condenação do indivíduo é uma outra discussão dentro deste assunto, que nós vamos ver mais à frente. Então, não é aquela coisa que você nasceu com etiqueta de salvo e etiqueta de perdido, porque todo mundo nasceu como condenado. Agora, o predestino, o destino antecipado estabelecido na eternidade por Deus, vai ser concretizado no tempo histórico. De que forma? A gente vai ver isso
ao longo do estudo. Ok? Tem duas mãos aí, pastor. É o Rodrigo e o Rogério. Então, pela ordem, eu acho que primeiro o Rodrigo e depois o Rogério. Ok. Irmão Rodrigo. Ô, pastor, então eu não posso usar o termo pré-ordenado ao inferno? Pode sim. A palavra, inclusive, irmão, a expressão pré-ordenado está na Bíblia. A expressão pré-ordenado está na Bíblia, né? Atos 13:48. E creram os que foram pré-ordenados para a vida. Porque é a mesma palavra. É a mesma ideia de predestinação. Tá? Pré-ordenação, que é a mesma ideia de predestinação. E, inclusive, a palavra pré-ordenação também é a mesma ideia de prognoses. A gente vai ver mais na frente. A mesma ideia de prognoses está lá, dentro de pré-ordenação. Mas pré-ordenação e predestinação é a mesma coisa. São sinônimos. Ok? Ok. O outro irmão que levantou a mão foi o irmão Rogério. Rogério. Isso. Pastor, o faraó, na época de Moisés, ele foi predestinado, foi usado por Deus, como é que foi? O texto lá de Romanos, capítulo 9, versículo 16, versículos de 15 a 16, ali 17, vai mencionar para nós que Paulo escrevendo, diz assim, olha, para isto mesmo te levantei, para em ti me mostrar o meu poder. Então, você sabe que ele foi levantado para aquilo. Ele foi predestinado para ser aquilo que nós conhecemos na história da redenção. Sim, pessoas são levantadas no mundo para executar o decreto de Deus na história, que nós vamos chamar ele esse decreto de predestinação. Ok? Ok. Posso seguir aqui? Pronto, vamos seguir. Eu vou pedir só ao Rodrigo aí que baixe a mãozinha novamente aí, que ficou levantada. Ok. Pronto. Vamos lá. Vamos seguir, pastor. Muito bem. Agora vamos lá. A doutrina da predestinação e eleição considerada, né? Então, a Constituição de Fé de Westminster apresenta uma definição mais precisa sobre a predestinação quando declara o seguinte. Olha o que a Constituição de Fé de Westminster vai dizer no seu capítulo 3º. Pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Está vendo? Predestinados e pré-ordenados. Esses homens e esses anjos, assim predestinados e pré-ordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser aumentado nem diminuído. Por exemplo, o que a Constituição está me dizendo? Que Deus, pelo decreto dele, para revelar a sua glória, alguns homens e alguns anjos, eles foram predestinados para a vida e pré-ordenados para a morte. Bom, a Escritura, ela usa esses dois termos muito interessantes. Tem gente assim, o termo pré-ordenado, eu vi isso muito no seminário, o pessoal falar, né? O termo pré-ordenado se refere apenas aos condenados para a morte. Não, porque Atos 3:48 diz que é para a vida. O termo está lá, né? Então, uma coisa é igual à outra, predestinado e pré-ordenado, né? Só que um é predestinado para a vida e o outro para a morte. Um outro ponto que se destaca aqui na declaração confessional é a questão de que se Deus predestinou 100 pessoas para o céu, é um exemplo, tá, gente? A Bíblia diz que o número é como a areia do mar que ninguém pode contar, né? Então, vamos supor que Deus predestinou 100 pessoas para o céu. Não vai subir no céu 101, porque não pode ser aumentado. Também não vai para o céu 99, porque também não pode ser diminuído. O número é fixado e estabelecido de maneira particular e de maneira imutável. Não é uma predestinação coletiva, né? Olha, eu creio na predestinação da igreja. Eu já ouvi gente dizer isso. A gente também crê, mas que igreja você está falando? A coletividade, não. Veja, a Constituição de Fé deixa bem claro que a predestinação ela é particular e é imputavelmente designada. Então, eu fui escolhido particularmente. Deus me amou individualmente. Eu como pessoa, eu como indivíduo, ok? E, de maneira imutável, sou designado por ele para conhecer o evangelho da graça de Cristo. Daí entra a questão da necessidade da evangelização, da pregação, do ensino do evangelho, para que os eleitos sejam manifestados. Ok? Alguém levantou a mão. Eu, Augusto. Fala, Augusto. O pastor, nós sabemos os requisitos que Deus usa para nos predestinar
ou nos eleger? Não. Não há critérios. Não há critérios para minha eleição, é para minha único critério. Veja, o único critério que nós encontramos na Escritura é a soberana vontade de Deus. Ok, É o certo. único critério que a gente tem, né? Agora, a gente tem pistas sobre a nossa eleição, ok? E essas pistas são os frutos de santidade. Entendeu aqui? Então, se eu vivo como uma pessoa santa, isso prova que eu sou um eleito. Mas isso não me torna um eleito. Sim. Importante, ok? Então, essas pistas são importantes para a gente ter na nossa vida cristã. Alguém levantou a mão também? Foi eu, pastor. Pois não. Falando dessa pista aí, né, uma base bíblica que eu lembrei aqui, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ele logo no início, depois de fazer uma oração de ação de graças, ele diz, orando diante do Senhor, né, pela operosidade da fé daqueles irmãos, o amor abnegado e a esperança da vida eterna. Então, ele diz depois, né, reconhecendo, irmãos amados, a vossa eleição. Isso. Então, havia frutos, evidências de que aqueles irmãos, de Eram fato, eleitos. eram eleitos. Né? Isso. Há indicações. Isso. Há indicações, mas não há pré-requisitos. Não há pré-requisitos. O único pré-requisito que a gente tem é a soberana vontade de Deus. E o sacrifício de Cristo, né, que vai entrar por tabela aí, né? Então, é a morte de Cristo que vai nos salvar, nos aproximar do Senhor. Aliás, Efésios capítulo 1, que é mencionado aqui na chamada Confissão de Fé Westminster, vai do capítulo 3 até o versículo 14, descrever para nós o processo da salvação, a eleição do Pai, a obra do Filho e a aplicação do Espírito Santo. Essas três ideias estão desenvolvidas no capítulo 1 de Efésios, verso 3 até o verso 14, declarando para nós o caminho percorrido por um eleito, né? Então, o eleito, ele é alguém santo, alguém que ama Deus, que ama a santidade, que ama a palavra de Deus. Isso testemunha a favor dele como eleito, ok? Se ele se diz crente, mas ele anda na falta de santidade, na falta de compromisso com Deus, na falta de compromisso com a palavra de Deus, e vive rejeitando a chamada do evangelho, isso testemunha da sua eleição ao contrário, ou seja, da sua predestinação para a morte, ou preordenação para a morte. Ok? Vamos seguir aqui. Então, vamos lá. Vamos começar a entender predestinação como decreto divino. Veja, a predestinação é um decreto de Deus que envolve dois aspectos importantes. Muitas pessoas ignoram que a predestinação envolve os seres morais, anjos e homens. A predestinação é como se fosse a moeda com duas faces, cara e coroa. Isso porque a predestinação envolve a eleição e reprovação. Então, vamos pensar aqui na seguinte figura. Imagina que aqui é uma moeda, e a moeda chama-se predestinação. A moeda tem duas faces, a cara e a coroa. Então, vamos supor que na cara eu vou ter a palavra eleição. Na coroa eu vou ter a palavra reprovação. Na reprovação eu vou ter dois aspectos. Ok? O primeiro aspecto é o aspecto da preterição. O que significa isso? Deus passou por cima. Deus não contemplou com favor. A gente chama de ser preterido. E a condenação. O que é isso? O indivíduo é condenado por causa dos seus próprios pecados. Na eleição, eu tenho a salvação. Então, esse aspecto da salvação está ligado a todo o fruto da obra de Cristo em relação ao eleito para a vida. O reprovado, ele está reprovado porque Deus soberanamente decidiu preteri-lo. Agora ele é condenado por causa dos seus próprios pecados. Aliás, a Escritura diz isso, né? Do que se queixa o homem? Queixa cada um dos seus próprios pecados. Então, essa é a relação que nós temos da doutrina da predestinação no processo que nós conhecemos. A predestinação, ela abarca... Opa, alguém levantou a mão. Vamos lá. Eu levantei, mas teve outro também aí. Vou deixar acho que é o irmão Rogério e talvez o Rodrigo. O Augusto também. Vamos lá.
Rogério, depois o Rodrigo e depois o Augusto. Pode ser, Rogério. Foi você, Rogério? Foi o Rodrigo, eu não lembro agora. Não, não foi eu, não. Viu? Ah, então foi o Rodrigo. Rodrigo, depois Foi, Augusto. foi eu, pastor. Fala, Pastor, Rodrigo. não seria injustiça da parte de Deus passar por cima de alguns e salvar a outros? Não. A injustiça, ela só acontece quando há uma ação justa do indivíduo, né? O indivíduo, estão todos condenados. Todos estão condenados. Vou pegar uma ilustração aqui que toda ilustração que a gente discute isso é imperfeita, mas ela nos ajuda a entender. Vamos supor, minha esposa temos o desejo, o carinho, a vontade de adotar uma criança. Chegamos no orfanato, há várias crianças das mesmas condições, nas mesmas dificuldades, a mesma situação. A injustiça da parte nossa em escolher uma criança e não outra. Eu poderia escolher todas? Poderia, mas eu quero levar somente uma, porque estão todas na mesma condição. Assim, na raça humana, estão todos na mesma condição de estado de pecado, de miséria, de condenação. Todos nasceram nesse estado de condenação, de pecado. E Deus, na eternidade, decidiu predestinar. E aqueles que ele escolhe por um livre e soberana vontade, graça e amor. E os que são reprovados porque ele soberanamente assim o quis. Não sabemos por quê e não sabemos qual a razão. Aliás, o apóstolo Paulo já discutia sobre isso no capítulo 9. A injustiça da parte de Deus em escolher um e rejeitar outro, ele vai dizer que não. Porque ele é o oleiro. Ele usa a figura do oleiro, né? Então, ele pega a mesma massa, a raça humana caída, e cria um vaso para honra e outro para desonra. Então, não há injustiça na parte de Deus nesse quesito. Deus, ele é plenamente justo. Ok. Ok? Mais alguém levantou a mão? Ok, mais alguém levantou a mão. Pastor, como é que eu posso conciliar? Eu não, mas como que concilia a vontade de Deus, a predestinação, com a nossa vontade? Ok, isso aí não é discussão entre predestinação e nossa vontade. Isso é uma doutrina chamada concursos. A doutrina do concursos é uma doutrina que está ligada à doutrina da providência. Nós vamos ler um pouquinho sobre providência aqui. Então, a minha vontade concorre com a vontade de Deus. Ok? Então, a minha vontade, ela só veja, é Deus quem efetua em nós, como diz lá o texto de Filipenses, Tessalonicenses, né? É Deus quem efetua em vós, capítulo 2, versículo 13, é Deus quem efetua em vós tanto querer, desejar algo, como realizar, a capacidade de fazer. Isso nós vamos chamar de concursos. Na doutrina da providência, nós vamos lidar com isso. Então, a minha vontade caminha com a vontade de Deus quando está cumprindo o seu decreto. A minha vontade, ela é contra a vontade de Deus quando desobedece a sua palavra. Alguém levantou a mão. Ô, pastor, foi eu. Tem uma passagem bíblica que fala desse concurso, que é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8, especialmente, e está falando de dois grupos, né, daqueles que recebem a pedra, né, angular, e aqueles que rejeitam a pedra. Sim. Ele diz, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra. Então, a mesma rocha que é uma alegria para aqueles que a recebem, isso. É de ofensa, ou seja, esmaga aqueles que a rejeitam. Diz, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Eles são desobedientes. Isso. Por isso que tropeçam na palavra, são esmagados por essa rocha de ofensa. Aí ele diz, para que também foram postos, ou seja, eles se perdem porque eles são desobedientes, mas estão também dentro do decreto eterno de Deus. Exato. É exatamente isso. E aí, por isso que eu digo que a argumentação diz assim, olha, a minha vontade, ela vai contra a predestinação. Não, a predestinação não tem nada a ver com isso.
tem a ver com a doutrina da providência. A providência caminha nessa direção. Alguém levantou a mão? No caso, isso se aplica naquele caso de Jonas, que não queria ir para aquela cidade? Veja, a doutrina do concurso se aplica a Jonas também, porque Jonas não queria ir para um lugar, mas ele queria ir para outro. E Deus usou o seu decreto e a providência para que ele cumprisse aquilo que Deus havia decretado. Mesmo ele não querendo ir. Deus falou assim, você vai. Se Deus quiser que faça, não tem quem possa impedi-lo, né? Esse é o ponto crucial. A gente tem que aprender que Deus não é metade soberano, Deus é plenamente soberano. Então, isso é o ponto maior de toda a teologia cristã. A grande tensão, a aparente tensão é que existe aqui, de um lado, a responsabilidade do homem, e o homem, ele é responsável pelos seus pecados, mas, ao mesmo tempo, né, a ideia do concurso, né, Deus é absolutamente soberano. Então, o ponto também, viu, pastor Ronaldo, e o ponto também aqui que a gente vê é a questão da responsabilidade. O que é responsabilidade, né? Responsabilidade significa que eu respondo a alguém superior a mim. Eu não sou livre, né? Eu respondo a alguém que é superior a mim, nos meus atos e nas minhas ações. Alguém levantou a mão. Sou eu de novo. Era isso que eu queria ter perguntado, na verdade, o que o pastor Ronaldo falou sobre a responsabilidade humana e a predestinação de Deus. Porque, por exemplo, se eu peco é pela minha vontade, eu que pequei, não Deus predestinou. Não há isso, né? Aliás, a Escritura deixa claro que as nossas predestinações, elas são para a vida dos crentes, né? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Efésios capítulo 1, verso 4 e verso 5, né? Nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou. Né? Então, eu sou santo e irrepreensível, e o amor dele me predestina. Então, ele me predestinou para que eu seja santo e irrepreensível, ou seja, viver de maneira santa e de maneira que não seja disciplinado. Né? Disciplinar no sentido... Não quer dizer que eu não vou pecar, eu vou pecar, sim, vai acontecer essas situações, mas o amor dele, predestinou, me escolheu. Então, não há isso, né? Veja, sou eu que peco. Aliás, a Escritura, a Constituição Federal vai dizer o seguinte, que as causas secundárias, né, que é o homem é uma causa secundária, esse homem, nas suas causas secundárias, ele, de fato, comete seus pecados, de sorte que Deus não é o autor do pecado. Então, é você quem peca, não é Deus quem peca, faz você pecar, é você quem peca. Né? Então, as causas, eu ajo de acordo com a minha natureza, eu ajo de acordo com o que eu quero, porque eu não sou um robô. Presta atenção no que não diz assim, você é um robô. Não, presta atenção no seguinte, que você é responsável, que você está dentro do decreto, e você vai executar de fato o que Deus quer, última e finalmente. Mas a responsabilidade é sua como causa secundária, né? Então, esse é um outro ponto interessante que a gente tem na predestinação. Essa é a linha que você tem que entender, ou seja, a minha vontade, ela vai me levar para o lado do pecado. Mas o Espírito Santo que habita em mim, guerreia nos meus membros, vai querer que eu, de fato, caminhe para a santidade. Isso não tem nada a ver com a ideia de que Deus me levou para o pecado. Quem levou para o pecado fui eu, né? Aliás, quem pecou foi Adão, não foi Deus, né? Lá no Éden a gente percebe exatamente isso. Deus disse a Adão, não coma do fruto. Adão foi lá e comeu do fruto. Deu para entender aqui, não foi? Sim, pastor. Muito bem. Seguindo aqui. A predestinação, ela abarca os seres morais criados por Deus e a Bíblia declara que existem. Primeiro, abra sua Bíblia. Você está com sua Bíblia? Abra sua Bíblia. Anjos eleitos. Abra aí 1 Timóteo, capítulo 5, verso 21. Timóteo 5, 21 diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardem esses conselhos. Então, há anjos eleitos, né? Que guardem esses conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade.
Também há anjos reprovados. Você vai agora para o texto de Judas 6, vai até o texto de Judas 6. Judas 6 diz assim, ó. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, eles o têm guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, anjos reprovados. Há anjos eleitos e há anjos reprovados. Há também homens eleitos. E aí você vê isso lá no texto de Romanos, capítulo 9. Volte sua Bíblia para Romanos. Romanos, capítulo 9. Versículo de número 23. Romanos 9, 23. Diz assim a palavra do nosso Deus para nós. Diz assim, ó. A fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória em vasos de misericórdia para a glória, né, preparou de antemão, que para a glória preparou de antemão. Então, há vasos de misericórdia, homens eleitos, que ele preparou de antemão para a vida. E o texto de Efésios, capítulo 3, capítulo 1, versos de 3 até o verso 5 da carta de Paulo aos Efésios. Veja o que, é que diz a palavra do nosso Deus, irmãos. Diz assim, ó. Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual das regiões celestiais em Cristo. Assim também nos escolheu nele em quem? Em Cristo. Antes de onde? Da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Então, você é eleito, então eu vou viver de uma vida cheia de pecado. Não, a Bíblia diz que eu tenho que ser santo e irrepreensível perante ele, perante quem? Perante Deus. E em amor, nos predestinou para ele. Quem? O Pai nos predestinou para ele. Para quem? Para o né? E nos predestinou para ele, né? Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, tudo acontece segundo a vontade de Deus. Então, há homens eleitos, né? Dentro da estrutura bíblica, e também há homens reprovados. E aqui você volta lá para o texto de Romanos, capítulo 9, agora, versículo número 22, Romanos 9, versículo de número 22, diz assim a palavra do nosso Deus. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Então, você tem aí homens reprovados também na Escritura. Alguma pergunta, irmão, sobre o que nós vimos até aqui? Pode seguir, pastor. Acho que Não, Cheguei. tá tudo ok. Agora vamos lá. A estrutura gráfica dos decretos de Deus e sua providência. Vai entrar aquilo que foi perguntado agora há pouco. Há muitos que ignoram completamente a estrutura dos decretos de Deus e sua providência. Essa estrutura nos ajuda a compreender a relação entre predestinação e eleição. Então vamos lá. Primeiro, o que acontece? Deus tem um decreto que envolve toda a criação. Toda a criação. Pergunta 7 do Breve Catecismo de Westminster vai tratar desse decreto. Nesse decreto você vai ter a predestinação. Essa predestinação, ela envolve dois aspectos importantes. Primeiro, a eleição e a reprovação. Nós vimos também que a reprovação, ela possui dois aspectos. Primeiro, a condenação e também a preterição. Então, preterição e condenação estão ligados à reprovação. Temos também que a eleição é a salvação. A pergunta que nós fazemos nisso é como é que isso tudo se realiza? Aonde isso tudo tem lugar, né? Ou seja, tudo tem lugar na criação. Então, todo o projeto da criação está envolvendo todo o decreto de Deus. Predestinação, eleição, reprovação, todo o sistema, por assim dizer, da obra de Deus e da obra de Cristo se torna real na obra da criação. Mas a pergunta é como é que isso se torna historicamente efetivado, né? A providência, ela se torna a realização histórica do decreto.
É a providência que faz com que os eleitos sejam manifestos. É a providência que alguém vai lá, prega o evangelho, ensina o evangelho. Você um dia estava em algum lugar e ouviu a palavra de Deus e, de repente, você está seguindo o evangelho, amando Jesus, amando o Senhor. Tudo isso revela o projeto de predestinação, eleição e salvação que o Senhor demonstra aos seus eleitos. Então, a providência é, por assim dizer, é a mão invisível de Deus que conduz todas as coisas para que as coisas aconteçam na história da redenção. Então, ou seja, é o decreto de Deus, é a sua providência que vai dar sentido e realização histórica ao decreto no tempo. Porque eu não sei que Deus decretou na eternidade, mas eu sei que no tempo ele vai manifestar fatos e mostra de maneira clara como foi planejado o seu decreto. Alguma pergunta aqui, gente? Alguém levantou a mão. Pastor, só mais uma contribuição ao invés de uma pergunta em si, né? Que geralmente a gente tem uma certa dificuldade de reconhecer esses aspectos da predestinação e da providência, Sim. talvez muito por causa de uma falta de contextualização que a gente tem, e às vezes uma falta de pensar nos textos, enfim, pensar em tudo com esses conceitos já enraizados. Eu dou um exemplo salvo engano, é o capítulo 3 de Êxodo, né? Que é o texto da sarça ardente, né? Que o Senhor aparece na sarça ardente para Moisés. A gente vê ali naquele capítulo praticamente e tudo isso aqui condensado, né? Só que só na prática. Então, o Senhor Deus, a gente considera, né, que Moisés já era predestinado, né? Por exemplo, a gente pode considerar que a sarça ardente não era um processo seletivo, né? Não era, além de Moisés, não teria um José, um João que poderia estar passando ali, não. Era Moisés, que era o escolhido, o eleito, certo? E que foi predestinado, e a provisão de Deus garantiu a salvação, né, do povo de Israel, do Egito. Inclusive, o Senhor próprio Deus falou para Moisés o que ia acontecer antes de acontecer, né? O próprio Deus falou que Faraó não iria aceitar que o povo... E que ele iria endurecer o coração de Faraó. Né? O próprio Deus falou isso, o próprio Deus falou que as esposas, as mulheres, né, do Egito, egípcias, iriam ceder as suas riquezas, né, suas roupas para as mulheres israelenses. Então, eu acho que a maioria que estamos aqui, provavelmente a gente já conhece essa passagem. Mas muitas vezes a gente lê ou reconhece ou vê em algum momento esse texto e não se depara que é uma condensação disso aqui que o senhor está apresentando. É só um comentário aqui, mas para poder ajudar, porque eu acho que eu já tive na posição dos outros colegas aqui que estão com algumas dúvidas, enfim, mas eu acho que a gente tem um pouco de paciência que a gente vai compreendendo aí a revelação de Deus e que são doutrinas bíblicas de verdade. Ok. O Otávio, viu, irmãos, ele estuda conosco no grupo de estudos da Constituição de Fé do Westminster, e é exatamente isso, Otávio, a gente tem essa perspectiva, né, bíblica de olhar por todo, né? O grande problema que nós enfrentamos hoje é que nós começamos a ler, estudar a teologia reformada fragmentado. Pessoas há que pensam que a teologia reformada se resume à tulipação, aos 5 pontos do calvinismo, e pronto, acabou. Mas se você não entender o todo, você não entende o essencial, a base fundamental, né? Então, é importante você entender que existe um decreto que envolve todas as coisas, há um único decreto no mundo. Esse decreto envolve a predestinação e o decreto da criação. Então, esses 2 decretos se relacionam com a providência. Um outro caminho que você possa entender as coisas. Você não consegue... Você pode não conseguir explicar tudo com detalhes. Você consegue entender com maior clareza quando você entende, existe o decreto da criação, o decreto
da predestinação e o decreto da providência. E a providência, ela dirige todos os decretos, porque ela está abarcando todos eles. As coisas acontecem na história porque Deus, em sua providência, quis que assim acontecesse. É o caso que ele mencionou aí, né? No caso, o cara que passava ali no deserto de Midian e olhasse para a situação, não podia ser José, não podia ser Davi, tinha que ser Moisés. Né? Isso é olhar o decreto da predestinação na sua realização histórica, na criação, por causa da providência. Né? Isso é importante. Alguma outra pergunta, alguma outra colocação, irmãos? Alguém levantou a mão? Oi, você que levantou a mão, não estou ouvindo o seu som. Oi, tá ouvindo agora? Estou ouvindo. Ah, tá. Então, eu tenho uma dúvida em relação a isso. Eu acredito na predestinação, acredito também na tulipa, enfim. Só que a palavra, algumas vezes, tem alguns textos que também dão a entender essa possibilidade de um desvio do caminho. Não que eu creia em perda de salvação, mas tem alguns textos que dão a entender. Por exemplo, a parábola das 10 virgens, que tinha 5 virgens nécias e 5 virgens prudentes. Hebreus 6, que fala daqueles que trilharam o caminho, foram iluminados pelo Espírito e no final se desviaram, né, que dá a entender que é a apostasia. João 15, da videira verdadeira, aquele que está na videira, Deus poda, aquele que não está é lançado fora. Ou aquele texto que diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, por que a palavra o tempo todo dá esse entendimento de que nós que estamos em Cristo precisamos continuar vigiando, como se aquele velho homem pudesse de alguma forma voltar? Até Gálatas acho que fala isso, que fomos libertos em Cristo, então para não nos submetermos novamente a um jugo de escravidão. Ok. Vamos lá, vamos começar com o texto de Hebreus, que é o texto, basicamente, que as pessoas usam para demonstrar que existe um cair da graça, né? Veja, embora a relação seja a predestinação aqui, a graça é um outro aspecto ligado à doutrina da salvação. Veja, a imagem que o autor de Hebreus pinta é a imagem de um agricultor, que é alguém que vai lá, planta, rega, cuida, mas a planta não produz um fruto. E ela é, de fato, descartada. A figura que ele... Mais à frente ele vai colocar lá as águas, as chuvas, mas as raízes estão apodrecidas. Né? Então, a ideia é que a pessoa ela nunca foi, de fato, uma pessoa transformada, embora ela tenha provado... Quer provar o dom divino? É ouvir a palavra, ouvir o evangelho. Ele está provando todos os efeitos de que a graça, de fato, está ali na vida da igreja. Mas ele não é um membro da igreja. Aliás, a Escritura vai mencionar, no Novo Testamento, que alguns estavam no meio da comunidade da aliança e saíram para ficarem manifestos que não pertenciam, de fato, à comunidade da aliança. Então, o fato de sair não é o fato de que ele perdeu alguma coisa. O fato de que ele não tinha nada, mas ele simplesmente, pela falsa presunção dele, decidiu caminhar dessa forma. Então, ele usa essa figura, a figura de alguém que, de fato, foi iluminado, recebeu o dom do Espírito Santo, que é o batismo e tudo mais, todas as esferas que estão numa vida de uma pessoa que vê a graça de Deus na igreja, mas a pessoa não é crente, é um Judas da vida. O Judas, ele tinha tudo isso, ele curava, ele fazia milagres. O Judas, ele era apóstolo de Cristo Jesus, né? Mas ele não era uma pessoa de fato convertida. Pessoas há nas nossas igrejas que estão nas nossas igrejas porque acham bonito, né? É bonito estar na UPH, é bonito estar na UMP, é bonito, inclusive, até estar dando aula de escola dominical, mas o seu coração não é convertido, sua vida não é convertida. E no tempo propício, o tempo, ele vai mostrar, pelo confronto da palavra, que aquela pessoa não é crente. Esse é um aspecto que a gente precisa sempre considerar quando a gente lida com esses textos, os textos que estavam da advertência. Partindo para o texto da dracma perdida, né? Da dracma perdida. Você percebe também que a discussão não é, e aí é o ponto crucial que a gente precisa entender. O texto de Lucas, capítulo 15, que é o texto que a irmã mencionou aqui,
um texto muito interessante. Parabéns pela pergunta, Vilma. O texto, quando você volta para o texto é uma história só. Como é que é? Você tem 100 ovelhas, perde uma e vai atrás, né? Esse é um ponto que eu acho fantástico nesse texto. Você tem a dracma, a mulher tem 10 dracmas, perde uma e encontra ela. E você tem o caso lá do filho pródigo, né? Esses 3 casos, são 3 casos. O que é curioso nessa passagem é que a gente lê todas elas e ignora os versículos 1 e 2 da passagem. Que haviam os escribas e fariseus que diziam, se achando justos, diziam que Jesus comia e vivia com os pecadores. Só que a moral de todas as parábolas olha só, a primeira, da ovelha, né? Ele diz que ele pega a ovelha, o que é que ele faz com a ovelha? Ele pega a ovelha, deixa 99 e vai atrás da ovelha. Quando ele encontra a ovelha, o que é que ele faz com a ovelha? Aí você vai dizer assim, ele faz o que é para ser feito. Ele pega a ovelha, coloca nos ombros e volta lá para o aprisco. Não. Ele pega a ovelha, vai para casa e chama os amigos e se diverte que encontrou a ovelha. Isso é um ponto interessante. E as 99? Estão aonde? O texto diz, estão no deserto. Qual pastor deixa a ovelha no deserto? Especialmente no deserto da Palestina, naquela região ali. Frio, deserto e, de fato, aos ataques dos lobos. E aí, sucessivamente, essa mesma ideia, essa mesma moral vai aparecer em todas as parábolas. As parábolas são dos achados e dos perdidos. É isso que está colocado. Achados e perdidos. Mas o eixo dessas parábolas está no versículo 7. E assim haverá festa no céu, quando o pecador se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que quer dizer? Os escribas e fariseus, no versículo 1, eles se achavam justos e que não precisavam da salvação ofertada por Cristo Jesus. Então, a advertência para nós qual é a advertência para nós nisso? Olha, Cristo, ele quer a nossa sinceridade de vida, de caminhar com ele, de amá-lo, de entender que somente ele é o centro da nossa existência. Esse é um ponto crucial. Voltamos agora para o capítulo 15 de João, que foi mencionado aqui no caso da videira, né? Todo ramo que estando em mim não produz, ele corta e joga fora. O ramo está em Cristo, mas ele não está. Mas que relação é essa? A relação não é relação meramente mística, mas de Cristo e a igreja. Ou seja, a igreja é a extensão do corpo de Cristo. Se eu estou em Cristo e eu não produzo fruto, eu sou jogado fora porque eu não estou vivendo como Cristo. E aqui é o ponto crucial que nós temos. Nessa relação que nós encontramos na obra da salvação, as advertências elas são importantes. Porque, como cristãos, nós precisamos sempre nos vigiar de que nós não devemos ser orgulhosos e buscar sempre, como disse o pastor Ronaldo, né, aqui, mencionando que devemos estar sempre provando a nossa eleição. Uma vida piedosa, uma vida de santidade. Eu sou santo, sou salvo, então vou viver como um crente. O contexto de Hebreus, você vai ver mais à frente, que muitas pessoas faziam o quê? Abandonavam a igreja, deixavam a igreja, revelava, de fato. Não deixemos de congregar como costume de alguns. Na verdade, o que estava acontecendo? Eles estavam abandonando a igreja e voltando para a velha estrutura templária, para sacrificar, para fazer circuncisão, para fazer tudo de volta. E aí o apóstolo lá repreende esses indivíduos. Não façam isso. Porque vocês não devem imitar o caminho deles. Porque isso prova que vocês não amaram o Senhor, não têm o Senhor como Salvador. Então, as advertências, elas vão estar presentes na vida cristã como um todo, para que eu possa vigiar o meu coração e saber se meu coração de fato está em Cristo. Esse sempre foi o propósito das advertências na Bíblia, e não outro propósito. Não é porque há apostasia na igreja que significa que há perca de salvação ou que não há predestinação. Aliás, prova que há predestinação, né? Vai dizer a Escritura que se perdeu aquele que era o filho da perdição. Então, a Escritura ela é cheia dessas advertências para que eu possa provar e examinar o meu coração. Eu estou aonde? Onde eu estou? Eu estou em Cristo ou eu estou no mundo? Eu sou de Cristo ou eu sou do mundo? Eu sou um eleito, eu sou contado entre os eleitos, eu sou contado entre os reprovados.
Então, isso é a maneira com qual a Escritura lida com esse dilema, com esses problemas que nós enfrentamos e com esses textos. Esses textos são muito mais claros em provar a predestinação do que aqueles que afirmam ela de maneira direta. Porque eles dizem, olha, esse indivíduo aqui se achou um crente, mas quando ele examinou a vida dele, quando se examinou a vida dele, ele era um perdido. Deu para entender aqui? Deu sim. Então é possível uma pessoa passar a vida toda enganada, achando que é cristã, Sim. e chegar lá, Jesus fala para ela que não? Sim, é possível. Essa possibilidade, ela, inclusive os puritanos, né, eles diziam isso, né? Existe o livro O Peregrino, por exemplo, existe no Peregrino personagens que vão falar da falsa segurança, né? Ah, eu sou o senhor moralidade, não, eu me comportei bem, eu sou um cara bem e tal, mas não, ou sabe segundo o mundo, né? Tem um personagem sabe segundo o mundo. Então você vai ver na escritura a falsa segurança faz com que a pessoa achava que era uma pessoa salva, mas era uma pessoa perdida, né? Você pode pegar o exemplo maior na Bíblia de Judas, e é exatamente isso, é o emblema disso. Ok, alguém levantou a mão. Acho que o grande problema, pastor, a grande questão é a advertência em a gente não achar que a gente é justo diante de Deus por nossas próprias obras, né? A gente sempre tem que ter em mente a coração humilde de que é Deus que nos justifica, né? A nossa fé em Jesus Cristo que nos justifica, e não são nossas obras. A gente sempre tem que estar reconhecendo aí, sendo humilde diante de Deus, né? É uma principal advertência mesmo, que nós precisamos ter no nosso coração. Então, é possível sim, viu, irmã? Pessoas estarem na igreja durante toda a vida e chega lá e não ser crente. Por isso que a Confissão de Fé do Westminster trabalha duas doutrinas fundamentais, a doutrina da perseverança dos santos e a doutrina da certeza da graça da salvação. São duas doutrinas, tá? Uma coisa necessariamente não leva para outra. Mas é bom quando uma coisa me leva para outra. Exemplo, tem gente na igreja que crê que existe perseverança dos santos, mas ele não tem a certeza da salvação. Que não é uma questão da essência da fé. A Confissão de Fé vai dizer isso, capítulo 18 da Confissão de Fé, né? Interessante. Capítulo 17 trata da perseverança, ou seja, uma vez salvo, sempre salvo. Uma pessoa vai perseverar na fé durante toda a sua jornada cristã. E o capítulo 18 vai tratar da graça e da certeza da salvação. E aí vai dar dicas em como eu posso fortalecer a minha certeza de salvação. Mas há perigos da falsa certeza. Ou seja, pessoas que estão tão enganadas, que acham que são crentes, estão tão enganadas, que acabam desviando-se da fé. É o caso que o apóstolo João vai dizer lá no capítulo 1 de 1 João, versículo 19, ou capítulo 2, versículo 19 de 1 João, onde ele vai mencionar esse fato. Eles estavam no nosso meio, participavam conosco e tal, mas saíram do nosso meio para deixar bem claro que não eram dos nossos. Ou seja, eles nunca foram crentes. Eles tinham uma falsa segurança, né? E o John Bunyan, ele era especialista em lidar com isso, e ele escreve isso muito bem no livro O Peregrino. E os puritanos, de modo geral, lidavam muito com essa, para chamar de causuística, né? A causuística puritana, que era exatamente falar o evangelho às consciências, fazer com que as pessoas pensassem no seu estado em relação a Deus e a comunhão com Deus. Ok? Entendeu aqui, minha irmã? Entendi, sim. Obrigada. Ok? Muito bem. Vamos seguir aqui? A eleição. Nesse momento, nós nos compete tratar da doutrina da eleição. Veja, a eleição ela é incondicional, é uma das doutrinas que mais geram controvérsias em toda a Escritura Sagrada. E como estudantes da Bíblia que nós somos, nós precisamos entender que existem três formas de se crer nessa doutrina. Por exemplo, eu tenho a primeira ideia, que é a eleição merecida. Aquela ideia que é ensinada pelo pelagianismo, onde a eleição é um débito de Deus para com aqueles homens que são bons, e não é um dom que Deus concedeu aos pecadores, né? Então, essa é a primeira ideia que é colocada. Deus ele está em débito com aqueles que são bons. A eleição condicional é aquela concepção arminiana
de que condiciona a escolha de Deus a um ato da bondade ou da fé previsto no exercício que o homem faz no seu livre arbítrio. E a terceira é a eleição incondicional, esta concepção de que Deus escolhe aqueles que estão naturalmente depravados, né, e mortos, Efésios 2, versos 1 a 3, vai dizer isso, e que são incapazes de exercer a sua vontade caída em direção a qualquer bem espiritual para que possam alcançar a salvação que está em Cristo Jesus de forma graciosa. Efésios 2, versos de 8 a 9. Né? Interessante nesse texto de 8 a 9 é que diz que, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, temos paz com Deus. Não de obras, para que nem se glorie. Ou seja, não é meu esforço, não é minha obra, não é que eu faço que vai me levar para o céu. Mas exclusivamente a graça de Deus. Então, a eleição incondicional, ela entra exatamente aqui. Ok. Agora vamos lá para a doutrina da eleição na própria confissão de fé. A confissão de fé do Archimedes, no capítulo 3, na seção 5, diz assim, olha, segundo o seu eterno e imutável propósito, segundo o santo conselho do beneplácito da sua vontade, Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo Jesus, para a glória eterna dos homens, são predestinados para a vida, para o louvor da sua gloriosa graça. Ele escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por provisão de fé, ou seja, não há previsão de fé, ou de boas obras, ou até perseverança nelas. Rapaz, eu vou continuar crente, perseverar, fazer o que é certo, porque só assim eu vou para o céu. Não é isso. Ou de qualquer outra coisa na criatura que é isso mover-se ele como condição, Deus é condicionado, ou como causa. E isso causou a escolha de Deus. Não, não há isso na doutrina bíblica. As implicações disso aqui, qual é? Primeiro, Cristo é o fundamento da eleição divina. A nossa confissão de fé declara de modo muito claro que Deus escolheu em Cristo. Ou seja, Cristo é o fundamento. Cristo é a base da nossa escolha. Não existe nada neste mundo ou do outro que possa arrogar-se que a escolha se dá por outro caminho que não Cristo. Então, não, a outra maneira de... Não, escolheu em Cristo. Eu lembro uma vez eu lendo um estudo numa Bíblia de estudo muito conhecida na minha época, lá quando eu não era nem crente presbiteriano, e aí o autor diz assim, predestinação é semelhante a um barco voando para o céu. Né? Primeira ilustração, né? O barco não voa, né? O barco não voa. E ainda voando para o céu, né? Ou seja, quem está no barco está eleito, quem está fora do barco não está eleito. Ou seja, quem está na igreja é eleito. Quem não está é perdido. E aí tem um problema, essa implicação muito grande. Há alguns irmãos que sustentam a ideia de que o fato de a pessoa ser batizada, né, vamos lá, o credobatismo, por exemplo, a ideia do credobatismo, as pessoas dizem no credobatismo que você batizou crentes. Mas veja, nós aprendemos aqui agora que a eleição ela é em Cristo. Não é porque você se associou a uma igreja, né, ou está, de fato, ligado a algum movimento. Não, é Cristo. Cristo, ele é o centro. Né? A eleição é da igreja. Da igreja é quem? O corpo de Cristo, não o prédio onde você está, não a denominação. Né? Então, nós, presbiterianos, cremos que há eleitos aonde? Na presbiteriana, na batista, na congregacional, na adventista, não, na congregacional, nas igrejas sérias e bíblicas pautadas na palavra de Deus, eleitos para a vida. Se houver em alguma seita, algum eleito, ele vai sair daquela seita e vai procurar a verdade do evangelho. Essa é a verdade que nós encontramos na palavra de Deus. Então, nós somos escolhidos em Cristo. No fundo, qual é o fundamento da sua eleição? Cristo. Cristo é o fundamento da sua eleição. Não se pode basear essa escolha nas obras que os homens praticam, por isso seria o contrário às Escrituras. Não existe outra eleição, somente em Cristo. É exatamente isso que Efésios capítulo 1, verso 4, 9 e 11 diz. Cristo é a razão da existência dos eleitos de Deus. Não percebemos, né, pela forte ênfase que o texto de Efésios faz em relação à eleição dos eleitos de Deus. Veja bem o que diz lá. Efésios 1, versículo 4, diz que nós somos escolhidos aonde? Nele. De que maneira? Segundo o beneplácito colocado em Cristo, versículo 9. Em Cristo fomos feitos o quê? Herança, versículo 11. Está muito claro no Efésios 1. Segundo lugar, o destino dos eleitos.
A confissão de fé também declara que o destino dos eleitos, mediante essa escolha em Cristo, aqui se nos diz que os eleitos são escolhidos para a glória eterna. O destino desses homens, predestinados para a vida, é a eternidade com Deus e com o seu Cristo. O viver cristão é pautado sobre esta linha única. Deus predestinou os homens, que são objetos do seu amor, para viver eternamente diante da sua glória. É precisamente isto que nós aprendemos na palavra de Deus. Aliás, a ordem da salvação, conhecida como ordem salutis, apresentada em Romanos 8, verso 30, nos indica exatamente essa perspectiva. Nós temos, por exemplo, que aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, esses também glorificou, né? E aos que glorificou, esses também justificou. Note que todos esses verbos estão no passado, um ato visto como já concluído. Fomos predestinados, fomos chamados, fomos justificados e fomos glorificados. A tensão existente em nossa vida é que o chamado do já e o ainda não, ou seja, da perspectiva da eleição divina, já estamos glorificados, morando com Deus nas regiões celestiais em Cristo. Todavia, da perspectiva nossa, ainda não estamos glorificados. Por isso que nós vamos trabalhar com a santidade, caminhar em santidade, caminhar em piedade, demonstrando a nossa eleição. Alguma pergunta aqui, gente? Alguém tem pergunta? Não, né? Não, pastor, pode seguir. Seguindo aqui. Agora, vamos lá. A escolha de Deus é livre e soberana. Precisamos compreender também que a eleição de Deus visa o louvor da sua gloriosa graça. Todavia, essa eleição, essa escolha é livre e soberana. Ou seja, Deus não nos escolheu porque viu em nós alguma atitude positiva, algum esforço, alguma obra, nada em nós e nada de nós. Ele simplesmente nos chamou com uma santa vocação eficaz. Ele soberanamente decidiu nos amar, apesar de nós, porque nós não merecíamos ser amados. Assim, a sua escolha, sendo livre e soberana, porque ele não precisou de nossa permissão para nos amar, nem precisou da permissão para nos salvar, é exatamente isso que declara a própria palavra de Deus em 1 e 2 Timóteo 1, verso 9. E que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, olha que coisa linda. Eu tenho livre-arbítrio, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Nós temos as ações soberanas. Primeiro, ele nos salvou. Nós somos passivos e não ativos na salvação. Ele nos chamou com santa vocação. Somos passivos a esse chamado que é provocado pelo Espírito Santo. E não existe participação ou esforço de nossa parte, não segundo as nossas obras. Ainda, Deus é livre na nossa salvação, pois ele fez tudo segundo a sua própria determinação, ou seja, vontade. Sexto, toda a nossa salvação é fruto da graça de Deus, que nos foi dada em Cristo Jesus. Sétimo, esta obra foi planejada antes dos tempos eternos, ou seja, ela é antes da própria eternidade. Rapaz, isso aqui, se não rende o nosso coração, se não nos coloca em humildade diante de Deus, vai ter duas atitudes. Ou a gente vai odiar Deus para o resto da vida, ou a gente vai amar Deus pelos séculos dos séculos. Essa é a verdade. Alguma dúvida, alguma pergunta aqui, gente? Ok. Agora entramos num ponto que você deve estar pensando, sim, tudo bem, beleza, mas qual é a relação de eleição e presciência? A nossa confissão de fé ainda diz que a escolha de Deus não se dá por previsão de fé, ou de boas obras, ou perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que isso o movesse como condição ou como causa. Deus não escolheu os eleitos levando em consideração coisas como a fé, visto ser ela um dom da graça de Deus, Efésios 2, verso 8. Não é isso?
Porque pela graça sois salvos mediante a fé. A fé é um dom da graça de Deus. Segundo, nem de obras que nós praticamos, pois não podemos nos gloriar diante de Deus, né? Efésios 2, verso 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Não, Senhor, eu estou aqui no céu porque eu mereci. Eu me esforcei. Eu paguei o preço. Não, você não tem que se gloriar diante de Deus. E ainda, as boas obras que praticamos são frutos da predestinação de Deus. Efésios 2, verso 10. Ou seja, até as boas obras são frutos da predestinação. Alguém levantou a mão? Alguém levantou a mão? Pode perguntar. Pastor, não é Oi. uma pergunta, mas é um complemento, porque a Igreja Católica mesmo, eles creem que nossas obras fazem parte da salvação, né? Que Sim. eles usam como base o texto de Tiago 2, se eu não me engano. Sim. Então, eles creem que a gente tem mérito nessa salvação. Isso, na verdade, essa é uma doutrina do João Cassiano, que é chamada de semi-pelagianismo. O semi-pelagianismo é exatamente essa ideia, né? A ideia de que você tem alguma participação efetiva na salvação. Numa interpretação errada que vão fazer de Tiago capítulo 2, né? Tiago vai dizer assim, olha, você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, que eu com as minhas obras te mostro a minha fé. O que Tiago está dizendo? Olha, imagina o seguinte, eu sou crente, mas eu não pratico nada do que eu creio. Eu sou crente? Não. Eu não sou crente, porque eu não pratico nada do que eu creio. A fé se relaciona com as obras. E aí ele pega o caso de Abraão. Né? Abraão creu e agiu conforme as obras. As obras dele revelou conforme a fé. Ou seja, Deus diz assim, Abraão, sacrifica teu filho. Abraão creu e foi agir conforme a sua fé. Então, as obras de Abraão testemunharam que ele tinha fé. Entende? Então, é um equívoco muito grande, romanista, na interpretação que fazem. Outra pessoa levantou a mão também. Eu acho que foi o Augusto que não abaixou a mão. Foi? Perdão, foi isso mesmo. Ok. Então, veja bem, então nós praticamos, as obras que nós praticamos são frutos da predestinação de Deus e não o contrário. Podemos ainda dizer que nada na criatura humana moveu o coração de Deus para salvá-lo. Deus não previu alguma resposta do homem para poder escolhê-lo. Né? Um exemplo claro disso está na palavra de Deus, Romanos 11, 9, de 11 a 16. Olha só. Os gêmeos não eram nascidos, ou seja, não existiam ainda quanto à formação de unidade humana. Eles não eram nascidos ainda. Não tinham praticado o bem ou o mal. Isso significa que não houve ação boa de alguma parte para haver escolha. Como também não houve a ação má para haver a rejeição. Entende? Ninguém é reprovado por causa dos pecados, porque senão todos seríamos reprovados. Aliás, eu estava lendo outro dia, esses dias aí, o livro Compêndio de Teologia, né, do nosso querido Johannes Volebius. Volebius, ele era o livro-texto usado pelos puritanos para estudar teologia, né? O Volebius, ele é como se fosse o Berkoff dos puritanos, né? Muito interessante o Volebius. E o Volebius diz exatamente isso. Ele diz assim, olha, a causa da nossa eleição, não é as nossas obras. Mas também a causa da nossa condenação não é, em nenhum momento, o fato de feitos o mal ou não. A nossa reprovação não é essa, não. Que todos nós somos pecadores. A causa da condenação são os nossos pecados, mas a reprovação não. E aí é interessante
Ele diz lá, Romanos ainda diz, que o propósito da eleição seja estabelecido, não de obras, né? Não haver o pecado bem ou mal, para que o propósito quanto à eleição fosse estabelecido. Não deveria ser por obras, né? Não deveria ser por obras, mas pela graça soberana de Deus, que deveria haver a escolha. A escolha se dá pela graça soberana de Deus, e não pelas obras que nós praticamos. 4. Deus tem misericórdia de quem quiser, endurece a quem lhe apraz. Isso aponta para a soberania de Deus. Então, Deus endurece quem ele quer e amolece quem ele quer. 5. Não depende de nenhum esforço ou do querer do homem, né? Não é de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar sua misericórdia, né? Vamos aqui, vamos exercer livre-arbítrio, vamos fazer esforço, vamos fazer campanha. Não depende disso. Então, toda escolha de Deus fundamenta-se em uma única verdade: sua soberana vontade em escolher os pecadores para serem salvos e outros são destinados à ira, porque o seu beneplácito assim o deseja e assim efetua. Essa é a verdade que nós aprendemos na Escritura. Concluindo a nossa aula. Opa, alguém levantou a mão, voltando. Outra pessoa levantou a mão também. Vamos, segue. Pode perguntar. O microfone. Pastor, desculpa, eu estava falando mutado aqui. Só uma conclusão, assim, um pensamento que eu tive aqui, né, um insight, e aí eu queria perguntar se é isso mesmo, se está certo. Eu poderia concluir que a reprovação e a predestinação, né, foram feitos, né, na eternidade em Deus, né, em Cristo. Não a reprovação, né, mas a predestinação foi feita em Cristo na eternidade, ou seja, antes da criação, né, antes da fundação do mundo, e a salvação e a condenação são dados no tempo histórico, ou seja, antes da criação, Deus predestinou e Deus reprovou, mas a pessoa foi salvo e foi condenado no tempo histórico a partir do que aconteceu de acordo com a providência de Deus. Tá certo o pensamento? Eu estou viajando aqui. Veja, a eleição e reprovação, elas são decretos que vão se manifestar na ordem histórica. Elas nascem na predestinação da eternidade. Aí a gente vai entrar numa outra discussão, que eu não quero entrar nessa discussão aqui, eu acho que não é proveitosa, que é a discussão entre infralapsarianismo e supralapsarianismo. Ok? Mas o caminho é basicamente isso que você falou, tá? O caminho é basicamente essa ideia aí. Ok? Aí eleição e condenação, tá? Eleição e condenação se dão na história. Elas se dão na história, mas elas acontecem, no caso, a eleição ela é eterna, né? Eleitos antes da função do mundo, né? Então, ela não é na ordem temporal, né? Na ordem temporal ela não é. Porque a Escritura vai dizer que a condenação se dá pelas obras. Isso é muito claro, porque 2 livros são abertos no livro do juízo, né? O livro da vida, que é o símbolo da eleição, e o livro das obras, que é o símbolo daquilo que vai colocar o peso da condenação. Ok? Então, não tem... Onde que tem... Qual é o texto que eu poderia entender essa livro das obras? Livro da vida eu conheço, agora livro das obras eu nunca tinha visto essa expressão. Apocalipse 20. Apocalipse 20. Certo, depois eu vou dar uma olhada. Tá lá. Ok? Então, esse seu raciocínio, ele quebra exatamente aqui. Então, esquece isso, não joga isso não, porque acaba caindo numa heresia, tá? Não entra nesse caminho, não. É que a eleição se deu no tempo histórico. Não, ele não se dá no tempo histórico. A eleição se dá na eternidade. Ok? Muito bem. Outra pessoa levantou a mão também. Quem foi? Primeiro foi Otávio, depois teve outro. Eu não vi, não, pastor. Eu vi o Otávio aí.
É porque eu ouvi Mas se tiver- eu ouvi duas vezes. Mas se tiver levantado, pode falar. É, Ou talvez desistiu, né? Eu não sei, eu não vi. Diga ali. talvez. E não depende do esforço, né? Nós já vimos isso aqui, que é a vontade de Deus que assim o faz. Concluindo, nesse estudo de hoje, nós vimos a importância de conhecer o decreto da predestinação e sua relação com a eleição divina. O decreto de Deus envolve anjos e homens e visa, acima de tudo, a glória de Deus. Sendo homens e mulheres escolhidos pelo Senhor, devemos, de fato, glorificar ao Senhor, soberano em nossa salvação gratuita, mediante a morte que há em Cristo Jesus, ou mediante a morte de Cristo Jesus. Ok? Vamos lá, deixa eu voltar aqui para a sala, para aqui a apresentação. E aí estou aberto às perguntas. Oi, Suelen. Pode perguntar, Suelen. Como que a gente pode, então, evangelizar as pessoas sem soltar aquela frase errada de Jesus te ama, que a gente não sabe quem é eleito ou não, Sim. e ao mesmo tempo, sem fazer Deus parecer um carrasco? Boa pergunta, minha irmã, boa pergunta. A Suelen, ela entrou no nosso grupo de estudo da Confissão de Fé recentemente, entrou hoje, né, Suelen? Isso, hoje. E a gente vai estudar mais aí a Confissão de Fé com a Suelen. A Suelen é de uma outra denominação, mas está estudando a doutrina reformada para, se Deus permitir, vir para uma igreja reformada, se for da vontade do Senhor. Suelen, é o seguinte, veja, nós, como crentes, nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. Falar de que maneira? Falar desafiando. Veja, Jesus assim, o que Jesus diz assim, ó, credes em Deus, né? Jesus assim, creia no Evangelho, né? Creia em Deus. Ele não faz um pedido, ele dá uma ordem. O reino de Deus está próximo. Né? Arrependei-vos e crede no Evangelho, que o reino de Deus está próximo. Ordene o arrependimento, sabendo que eles não podem se arrepender por eles mesmos. Desafia a crer em Cristo quando eles, de fato, não podem, são incapazes de crer em Cristo por eles mesmos. Mas nunca diga, Jesus te ama. Você não sabe. Mas diga para eles, olha, o que disse Jesus lá no capítulo 3, né, verso 36. Jesus diz na sua palavra, aquele que crê no Filho tem a vida, mas aquele que não crê no Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Deus não é um carrasco, Deus está chamando e advertindo. E daí, viu, Evelyn, as advertências servem para despertar as pessoas a urgente necessidade que tem de seguir a Deus, de amar a Deus e se permanecer com Ele. Ou de ir à cruz. Né? Essa é a ideia que nós temos. Então, para Deus, Suelen, é evangelizar, falar de Jesus mesmo, confrontar as pessoas, confrontar o pecado delas, né? A gente tem que parar de pensar assim, olha, eu vou falar para o incrédulo que existe uma eleição, uma predestinação para ele, e aí pronto. Não. Vou falar do Evangelho. O Evangelho diz que ele está condenado, diz que a ira de Deus está sobre ele, e ele carece da graça de Cristo. Por que eu não vou dizer que Deus o ama? Porque Deus não ama o incrédulo. Deus ama o eleito. Aliás, o Catecismo Maior do Westminster, na pergunta 80, vai trabalhar exatamente isso para nós. Né? O amor especial de Deus está sobre os eleitos. Né? Então, isso é importante a gente pensar para a gente trabalhar. Fala, Rodrigo. Pastor, essa doutrina no caso que a gente, né, como temos aí, a soberania de Deus em todas as coisas, não torna a gente confortável demais na zona de conforto em relação à evangelização, como o Sueli falou aí?
Não, isso aí é um equívoco muito grande. Os maiores missionários foram os calvinistas. Né? Os maiores missionários foram os calvinistas, eles não tornam. Né? Há um livro muito bom, que eu recomendo que vocês leiam, do saudoso James Parker, né? Inclusive, eu estou lendo esse livro de novo, pela não sei quantas vezes de novo. Evangelização e Soberania de Deus. Né? Se Deus decretou todas as coisas, para que evangelizar? Né? Ele vai trabalhar exatamente isso. Ele vai trabalhar que ele não vai discutir com a pessoa que está evangelizando, né, que Deus é soberano, porque todo mundo sabe que Deus é soberano. Todo mundo sabe. Se você ora pela conversão do seu parente, você ora porque sabe que Deus é quem converte ele. Né? Ah, mas não, você está orando assim, você ora assim, Senhor, converte o coração de fulano, de Beltrano e tal, pá. E Deus chega para você, meu filho, eu estou tentando, mas ele não abre o coração. O Senhor, capacita fulano a dar um espaço para ti. Você ora assim? Você ora dizendo, Deus, vai lá e converte, muda. Você crê que Deus é soberano. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que ele vai falar no livro dele, é que ele vai dizer assim, olha, a responsabilidade humana, ela precisa ser colocada clara na evangelização. E aí entra a doutrina, viu, pastor Ronaldo, seria uma doutrina bem interessante de estudar, a doutrina da aliança. Existe a doutrina do pacto de obras. O ímpio está debaixo do pacto de obras e ele é responsável para responder pelo pacto de obras. Então ele precisa responder, entendeu, Rodrigo? Precisa responder o pacto de obras, e aí eu, como crente, de um lado, eu preciso evangelizar, porque eu estou debaixo do pacto de Deus, e o ímpio precisa responder, porque também está debaixo desse pacto. Sim, compreendi. Ok? Mais alguma pergunta, gente? Pastor, tem um texto interessante aqui, que é o 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24 e 25. É um texto interessante que trata um pouco essa perspectiva, né? Que aí Paulo vai falar para Timóteo, né? Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa, né? Na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também um retorno à sensatez. Ou seja, nós devemos ter no coração de que é o Senhor que concede o arrependimento, e que nós, enquanto evangelistas, né, somos vasos de Deus, né, na provisão, dentro da provisão de Deus, né, para que aqueles que são eleitos sejam salvos, mas a gente, mesmo a gente não sabendo, a gente deve ter no coração essa expectativa de que Deus conceda arrependimento, né? Mas aí isso depende da vontade de Deus e não da nossa. Exato. Muito bem, é isso mesmo. Alguma outra pergunta, alguma outra colocação, irmãos? Bem, se não há mais nenhuma colocação, opa, levantou a mão, Rodrigo. Fala, Rodrigo. A última pergunta, pastor. Por que eu posso afirmar que o homem não tem livre-arbítrio? Isso é um presbítero atuante, né? Como é que é, meu irmão? Por que eu posso afirmar que o homem não tem livre-arbítrio? Ok, eu posso afirmar que o homem tem livre-arbítrio, primeiro porque a Bíblia declara que ele é morto em delitos e pecados. Eu posso afirmar que o homem não tem livre-arbítrio porque ele já nasce proferindo mentiras desde o ventre, né? Salmo 58, verso 3. Eu posso afirmar que este homem não tem livre-arbítrio porque ele, de fato, é alguém que está morto, tem veneno de víbora, Romanos capítulo 3, verso 9 a 18, né? A sua boca é sempre caiada e tal, o seu coração inclinado à idolatria. Então, toda a sua vida está marcada por um estado de depravação total. Esse homem, ele é, de fato, alguém que não tem livre-arbítrio em direção a Deus. Ele não pode. E
para Deus pela sua própria força, pelo seu próprio esforço, a menos que Deus vá lá e atue na vida dele. Não há outro caminho a não ser esse. Essa é a verdade que nós aprendemos na Escritura e na leitura da palavra de Deus. Ok? Ok, perfeito. Muito bem. Mais alguma pergunta? Pastor, da minha parte, eu quero agradecer aí a sua disponibilidade em atender, né, o nosso convite para estar ministrando essa riquíssima aula para o crescimento de todos nós, né? Especialmente aí eu me refiro à turma, né, que catecúmenos, foi a grade encerrou, mas tem essas aulas especiais. Seguiremos depois com a teologia do culto e com a teologia do dia do Senhor. Então, queremos aqui agradecer em nome da igreja, a liderança da igreja, e louvar pela vida da sua vida e ministério, família, e pela vida também dos demais que aqui se juntaram a nós. Bem. A Suelen e o Otávio, né? Sim. Deixa eu colocar uma coisa aqui para vocês, tá? Essa aula, ela estará disponibilizada, viu, pastor Ronaldo? No nosso canal, explicando a fé reformada, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve lá, né? A gente está lá, chegando lá a 800 e poucos inscritos, queremos chegar a 1.000 inscritos lá. 10 anos depois vai que apareceu muita gente, né? Então, vá lá, no Explicando a Fé Reformada e se inscreve, será disponibilizado, daqui a pouco estará lá, para vocês assistirem, revisarem o conteúdo, tomarem nota, né, do conteúdo e crescerem na graça e no conhecimento do Senhor, tá bom? E se você tiver interesse em aprender mais a teologia cristã, segue lá a gente, ou pode também mandar uma mensagem no meu zap, né? Você pode pegar com o pastor Ronaldo no meu zap, e a gente pode tirar as dúvidas que forem surgindo, tá bom? Então, Deus abençoe você, Deus tenha graça sobre vocês, mas também lembrem-se, acima de tudo, vocês são crentes que amam o Senhor e vão caminhar com Ele. Esse é um ponto fundamental da sua vida. Eu quero agradecer ao pastor Ronaldo pelo convite, pela confiança e pela parceria de longos anos para a glória de Deus, tá bom? Um abraço a vocês, Suelen, Otávio, Augusto, Rogério, Jonatas, Rodrigo, deixa eu ver mais quem aqui, tem a Suelen, né? A Maressa, quem mais? A Evelyn, né? Isso. Rapaz, é muita gente, tá? Muita gente aí. Roberta, Guilherme. O Guilherme, né? Muito bem. Ok? Obrigado a vocês pelo carinho de vocês, tá, gente? Obrigado mesmo. Fala, Augusto. Só dando tchau. Fica com Deus. Ok, tchau, gente. Deus abençoe. Nos vemos na próxima aula. Tá bom? Valeu. Tchau, um abraço a todos. Boa noite. Tchau. Tchau, abraço.